Olá, começa agora mais um Frente a Frente e hoje o nosso assunto é o bairro do Pinheiro, cuja população está apreensiva, algumas pessoas até em estado de desespero, com o aparecimento de fissuras nas casas e apartamentos, bem como afundamentos no solo e no interior das moradias. E nesse sentido, para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui a coordenadora de monitoramento e avaliação social da Defesa Civil de Maceió, Joana Borba. Joana, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui no Frente a Frente e comecemos justamente por essa ação, que começou já esta semana, de pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, que estão detalhando os trabalhos aqui no subsolo lá do bairro do Pinheiro. Algumas ruas foram interditadas para fazer esse trabalho e até agora o que nos impressiona é que desde aquele tremor de terra que houve lá na região, pesquisadores, geólogos, técnicos, tanto do estado quanto do país, e até fora houve consulta, e até agora não se tem ainda definição sobre a causa desse problema. É difícil, como está o enfrentamento dessas incertezas para quem faz a defesa civil? Olá, desde o ano passado que os estudos vêm sendo realizados e como ainda não temos a certeza, fica bem complicado, principalmente em tratar com a população que quer resposta. Então, as respostas estão para vir agora em julho, a gente espera que elas cheguem, que eles tenham algum parâmetro e possam nos informar alguma coisa a respeito. É porque quando a chuva aparece, por exemplo, as últimas chuvas caídas aqui na capital levaram ao desespero as pessoas que ainda estão lá morando, pessoas que não têm muitas vezes até para onde ir, não é? E sobre esse assunto especificamente a gente fala um pouco mais adiante, mas eu perguntaria a você, nesse caso, a Defesa Civil entende que até antes das chuvas de março, que fecham o verão, não é? Se vai poder realmente ter a segurança de não ter mais nenhum morador na área de risco, na área que foi determinada a evacuação. Nós estamos trabalhando para retirar as famílias até o final desse mês, porque a quadra chuvosa ela inicia em abril, então da área vermelha a gente está querendo retirar todas as famílias até o final do mês. E você, com relação às pessoas que não têm realmente para onde ir, qual é a solução encontrada pela Defesa Civil, claro, em conjunto com outros órgãos que estão envolvidos nessa tarefa, como governo federal, governo do estado e Prefeitura de Maceió? Foi recomendado pela CPRM que toda a área considerada área vermelha fosse retirada, porque é uma área que eles consideram um pouco mais crítica. Então, com isso, e o decreto de emergência, que foi realizado em dezembro, o governo federal ele deu uma ajuda humanitária. Então, essas pessoas estão sendo cadastradas para que elas recebam a ajuda humanitária e para que possam sair de suas casas. Pois é, o primeiro lote dessa ajuda que é para custear a mudança e o aluguel, praticamente o aluguel do próximo imóvel a ser alugado até que se tenha uma definição. A primeira etapa já foi concluída da liberação e as próximas seriam mais 2 lotes, né? A gente já mandou para Brasília, o primeiro lote, ele já saiu, as primeiras 80 pessoas já receberam e foram enviados mais 2, um com 115 e um com 125, que deve estar para sair nos próximos dias. A ajuda humanitária, ela é para custear o aluguel social durante 6 meses, que entende-se que em 6 meses a gente já tem uma resposta do que está acontecendo no local. Tomara, né? Tomara. Uhum. E em relação à mudança, aqueles que não têm condição, a Defesa Civil, junto com os órgãos da Prefeitura, está cedendo caminhões para fazer a mudança. Então, quem precisar lá do bairro do Pinheiro fazer a mudança, pode ligar para a gente agenda um dia e faz essa mudança deles. A cronologia dos trabalhos gerais feitos pela Defesa Civil, como você poderia situar a primeira etapa, porque foram estabelecidas algumas etapas, nesse sentido? Lá no começo, em fevereiro de 2018, quando a gente teve a primeira ocorrência, a gente viu lá o que estava acontecendo,
A princípio achou que fosse algo normal, né? Abrir um buraco, assim, nada que fosse tão anormal. E em março houve o tremor, teve uma chuva forte seguido de um tremor. 2 pontos, não sei, alguma coisa na escala Richter, né? 2,5 na escala Richter. E assim, esse tremor, ele, em alguns casos, apareceu mais fissuras. A gente antes só tinha conhecimento de uma fissura de uma casa e de alguns prédios. E após o tremor começou a aparecer outras fissuras. E aí a gente resolveu monitorar e verificar o que seria isso. Quando a gente viu que era algo além do que a gente poderia, então a gente começou a convocar outros órgãos. A gente falou com o pessoal do Rio Grande do Norte, a princípio, porque eles têm sismógrafo, com o pessoal de São Paulo. E, por fim, chegamos à CPRM, que é hoje quem está fazendo o Centro de Geologia do Brasil, que hoje é quem está fazendo todo o monitoramento no bairro do Pinheiro, quando foi verificado que não era algo tão simples. Que era algo incomum. Incomum, de acontecer, que não aconteceu nunca no Brasil. Nem no Brasil. Exatamente, o primeiro caso é aqui em Maceió. Então, desde lá, eles vêm estudando. Em junho do ano passado, veio uma equipe para poder fazer o monitoramento e verificar as fissuras e a direção das fissuras para determinar uma linha de trabalho. De lá para cá, a gente não tem, só tem trabalho do pessoal do CPRM dia a dia. Eles não deixaram de vir para cá. E como tem sido na prática, no dia a dia, esse enfrentamento? Você diz com a população? Com a população e até com os técnicos mesmo. Vocês são a ponta do sistema e a população não quer saber, é o governo, é a prefeitura, não, a Defesa Civil. A Defesa Civil é quem está levando tudo. Exatamente, é a Defesa Civil que identifica o trabalho do poder público. É a ponta, realmente. E esse enfrentamento, como tem se dado no dia a dia, entre equipes, porque não para, né, a cada chuva já é digamos assim, já cria uma certa ansiedade, não é? Algo acontecer, enfim. E quanto à população também? Em relação aos órgãos, né, a gente vem correndo atrás desde do acontecimento e da descoberta, né, do fenômeno. Então, a gente vem correndo atrás, o secretário está indo sempre, ele quem trouxe o pessoal que correu sempre atrás. E aí a gente está com tudo... Está com os técnicos aqui, então sempre tem técnico chegando, geólogo, hidrogeólogo, geofísico, para fazer todos os trabalhos. E a população, a gente vem sempre acompanhando toda a solicitação dela. Então ela liga para a gente vai fazer a vistoria, demora um pouquinho, porque são muitas ligações. E nós temos aqui que você pode conferir, não é, os telefones para quem ainda não solicitou uma vistoria. Acredito que possa surgir novos pedidos. E nesse caso, né, do que já foi detectado, e se aparecerem novos pedidos, como a Defesa Civil deve encaminhar esses retardatários, digamos assim, que não é da vontade das famílias, né, mas do aparecimento, digamos assim. Porque tem pessoas que resistem até a sair do imóvel. Há casos dessa natureza? Existem casos, e por isso a gente está trabalhando com psicólogos e assistentes sociais. A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social disponibilizaram psicólogos que trabalham na área de emergência e assistentes sociais, justamente para lidar com essas pessoas que têm mais resistência para sair do local, ou até aquelas pessoas que estejam mais abaladas. Então, elas vão lá, fazem uma visita, encaminham para os órgãos competentes, para os setores. E aí é tudo administrado pela Defesa Civil. As psicólogas, as assistentes sociais, elas antes recebem da gente a orientação para onde elas têm que ir, com quem elas têm que falar. Quantas famílias foram cadastradas até o momento para a ajuda humanitária? Até o momento nós cadastramos 526 famílias. Cadastramos 419 famílias, porém já solicitamos a evacuação de 528 imóveis. Por que a diferença? Porque precisa de uma documentação que comprove a propriedade do imóvel. A titularidade. A titularidade. Muitas vezes eles não têm naquele momento, então dificulta um pouco o que eles façam no momento que a gente solicitou. Então há essa pequena diferença por conta disso, porque eles vão providenciar a documentação,
E aí depois eles levam para a gente. Lembrando que a pessoa que tem um imóvel lá alugado, isso já foi bem esclarecido na imprensa, não é? Não arca com os prejuízos, não é? E, inclusive até do ponto de vista também do aluguel, não é isso? Sim. Quem está lá de aluguel, a gente não faz o cadastro dele, até porque ele não é o proprietário, ele pode sair lá do imóvel e a qualquer momento alugar em outro local. Então, assim, tudo que está sendo feito é para o proprietário e não para o inquilino do imóvel. E para isso o proprietário tem que comprovar... Tem que comprovar a titularidade do imóvel. E isso envolve cartório, isso envolve ou não, porque ali é um conjunto... o Pinheiro, ele cresceu, a extensão desse problema está mais além do que aqueles conjuntos tradicionais ali, como o Jardim das Acácias, como também o Divaldo Suruagi. Ele expandiu, vai até aquela região ali do sanatório, praticamente, bem próximo ao sanatório, na confluência mesmo dos dois bairros, não é isso? E de repente, aqueles, pelo menos Jardim das Acácias, é um conjunto habitacional popular. Né? A origem dele é um conjunto que era da antiga Coab, né? Do governo, a época Suruagi, Guilherme, enfim. E nesse sentido, há algumas particularidades que são observadas do ponto de vista de documentação, fica mais, digamos assim, mais acessível fazer atualização desses dados? Basta eles não precisam estar com a titularidade, o registro, eles podem estar com compra e venda, alguma documentação que esteja no nome deles que comprove, que é do proprietário. E aí a gente consegue fazer sem problema nenhum. Bem, em relação às etapas do trabalho que vocês têm realizado, como a gente pode mensurar? A gente que está de fora, que não está no dia a dia do trabalho da Defesa Civil. Hoje a CPRM está fazendo estudo. Eles chegaram, uma turma chegou em janeiro, fez a eletroresistividade. E agora chegou outra turma para fazer outro trabalho. Todo o cronograma de trabalho da CPRM está no site lá da CPRM. Ou então o pessoal pode acessar o site da Prefeitura, na aba da Defesa Civil. Tem um linkzinho que leva lá para a CPRM, tem todo o cronograma deles. Em paralelo a isso, a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Assistência Social, está fazendo o cadastro das famílias que estão na área vermelha. E os engenheiros estão fazendo as visitas nas casas, independente se é área vermelha, amarela ou laranja, para poder ver o risco que aquelas casas estão oferecendo ou não. Pois é, para identificar, porque na área vermelha, eu vi em reportagens que há fissuras que você consegue, de dentro do imóvel, ver o que se passa lá fora, na rua. Tamanha a largura dessa fissura. E isso pode não ocorrer nas áreas laranja, amarela, mas podem surgir fissuras mínimas que indicam uma preocupação e da Defesa Civil uma avaliação técnica para definir se o morador teria que sair ou não. Isso. Então, assim, na laranja e na amarela a gente já encontrou casos com fissuras mínimas e casos com fissuras um pouco maiores. Mais preocupantes. Mais preocupantes. E aí, nesse caso, a gente orienta para que a família saia, se for o caso. A gente também está com um geólogo e um geógrafo na Defesa Civil que está acompanhando o pessoal da CPRM para poder apurar melhor o que está acontecendo, como é que está sendo feito. E, em paralelo, os engenheiros estão fazendo essas vistorias nas casas. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Estamos de volta com Frente a Frente e o nosso assunto hoje com a Joana Borba, ela que é coordenadora de monitoramento e avaliação social da Defesa Civil de Maceió, é o bairro do Pinheiro e suas complicações. Não é? A gente tem acompanhado o desespero das famílias que agora estão assistidas, não é, pela Defesa Civil por meio dessa ação que é tripartite, Governo do Estado, Governo Federal e Prefeitura de Maceió. E a saída das famílias, bem como todo o trabalho, acompanhamento técnico, geológico, que é desenvolvido por técnicos, profissionais, pesquisadores, enfim. E aí eu pergunto a Joana sobre o quantitativo de profissionais que estão trabalhando nessa etapa que começou agora em janeiro até que se propõe finalizar em junho. Não é? São 50 profissionais envolvidos e há alguma possibilidade já no que foi discutido de se ampliar a área a ser observada ou ela está centralizada no que já foi mapeado? Hoje a gente está com, até junho, 50 profissionais da CPRM trabalhando no local. São equipes que ficam rotativa, né? Sempre se revezando, são especialistas de diferentes áreas da geologia, geofísica, hidrogeologia. E eles estão trabalhando na mesma área que inicialmente foi mapeado para poder tentar diagnosticar alguma coisa, né? E se eles verem que há necessidades, eles ampliam um pouco a área. Bem, é importante destacar aqui que a Defesa Civil já informou, não é, que esses estudos que estão sendo feitos não oferecem nenhum risco à população, porque as pessoas ficam preocupadas quando veem os profissionais lá observando, mexendo, enfim, e isso já está garantido, não é? Sim, o trabalho deles não oferece risco para ninguém. Em alguns momentos eles vão interditar o trânsito, como já foi em janeiro, para poder executar o trabalho. Então, no máximo que vai acontecer é a gente causar um pouquinho de transtorno no trânsito, mas em relação à saúde, ao bem-estar, a gente não tem esse problema. É porque já ouvi de pessoas afirmarem que, bem, o pessoal fica mexendo, pode agravar as fissuras, também como os afundamentos que já foram identificados. Isso não há risco, não é? Eu creio que não, porque assim, o pessoal ele é especializado nisso, eles não fariam nada que fosse piorar a situação. E estão fazendo através de um procedimento denominado gravimetria, que não é invasivo, não é isso? Isso. Fizeram a eletroresistividade, que foi, eles fizeram pequenos furos para colocar um ferro, né? Para poder medir, emitir som, tipo energia e captar alguma informação lá. Então são coisas assim, muito mínimas, que não está prejudicando e nem localizada, que não prejudicaria nada. Bem, as instituições envolvidas nesse trabalho, como se dá a divisão de trabalhos entre equipes que são da Defesa Civil do Estado, da Prefeitura e também nacional? Nós da Defesa Municipal estamos fazendo todo o monitoramento, acompanhando os técnicos, as avaliações dos imóveis. O pessoal da Defesa Civil Estadual ele ficou com um plano de contingência, trabalhar o plano de contingência junto conosco e a Nacional e fazer os simulados quando necessário. Pois é, e por falar em simulado, já tem um definido para o dia 16 deste mês. Isso, né? Próximo dia 16, tem um Como simulado vai se na dar área. Esse simulado na prática? É para uma situação emergencial de evacuação da área, por exemplo? Isso, a gente precisa que as famílias, né, que os moradores e todo o corpo que vai trabalhar, caso aconteça uma emergência, esteja preparado. Então, para isso, precisa se fazer um treinamento. Como se faz a Braskem, por exemplo, como lá a Braskem, no bairro, exatamente. lá no bairro do Pontal da Barra? Isso. Então, a gente precisa treinar tanto a equipe técnica quanto as famílias para que elas saibam como agir em caso de emergência. E como a Defesa Civil recebe, por exemplo, quando a população diz assim, a gente suspeita que tem algum problema relacionado, que já foi colocado também por técnicos, não é, que tem a ver com ação de mineração no subsolo daquela área, quando se diz que pode ser causado pela extração de salgema? Olha, a gente não tem diagnóstico de nada, então
Então a gente não sabe quem é o causador, se é causa natural, se é antropogênica, a gente não sabe. Então assim, faz a solicitação, a gente verifica o imóvel, porque a Defesa Civil está lá para verificar o imóvel. E os técnicos da CPRM é que estão para diagnosticar o problema. Então a gente vai, verifica o imóvel, mas a gente não tem como afirmar o que é que está acontecendo e quem é o causador. Nesse sentido, quantos profissionais trabalham na área da assistência psicológica? Porque é um momento que mexe, digamos assim, radicalmente com a vida das pessoas. Eles têm o apoio do auxílio moradia, não é? Mas isso não dá tranquilidade, porque as pessoas se organizaram para viver naquele bairro onde está tudo já dentro de uma normalidade de funcionamento, não é? Quando a gente diagnosticou a dificuldade das pessoas, inclusive de saírem de casa, até por causa do seu apego emocional, né? E aí a gente contactou a Secretaria de Saúde e pediu para que profissionais da psicologia fossem até o local. Então hoje a gente trabalha com 3 psicólogos. Eles foram treinados os Médicos Sem Fronteira para trabalhar em casos de emergência. Então são psicólogos específicos para esse tipo de trabalho. Então eles rondam eles têm a demanda da Defesa Civil, que as pessoas ligam para a gente e dizem, estou precisando de que o psicólogo venha aqui, ou por constatação de engenheiro que está no local, vê que a pessoa está muito agitada, né? Ou os próprios cadastradores, que são os agentes da Defesa Civil. Então a gente gera essa demanda, entra em contato com a psicóloga e dá toda a programação para ela. Ela lá também, quando está lá fazendo atendimento, chega alguém e faz, olha, meu vizinho está precisando, e gera uma outra demanda. Então, assim, ela já fez nesse mês de janeiro mais de 40 atendimentos com retorno, né? Ela retorna, ela não faz em consultório, ela vai até a casa. Então, mas eu já saí de lá, ela já fez atendimento no Benedito Bentes. É justamente isso que eu ia perguntar. As pessoas que já saíram da área de risco, elas continuam a receber a assistência? Sim. A gente já teve caso de pessoas que já saíram, que estavam morando no Benedito Bentes, e a psicóloga foi até o Benedito Bentes. Teve gente que estava precisando, que está na gruta, ela foi até a gruta. Então, assim, ela faz esse atendimento em loco, ela vai na casa, independente de ser no Pinheiro ou estar fora do Pinheiro, as famílias estão sendo atendidas. E se for o caso de outro tipo de atendimento, ela faz os devidos encaminhamentos para a área de saúde, dentro da prefeitura. O que a Defesa Civil deve fazer, deve isolar a área à medida que prédios, quadras forem desocupadas, a Defesa Civil deve isolar essa área para preservar, digamos assim, numa ação conjunta com a segurança pública, porque é uma preocupação que se tem hoje, muito colocada, frequentemente colocada, é sobre o esvaziamento dessas unidades habitacionais e serem o alvo de pessoas que possam se apropriar do imóvel, né? Existe essa preocupação, a evasão já está bem maior do que o esperado. E já existe essa preocupação, sim, junto com o pessoal da Segurança Pública, da Guarda Municipal. E rondas estão sendo feitas frequentes no bairro. Então, tem o helicóptero que está sempre passando lá. Tem as rondas policiais que estão sempre passando na localidade. E fazer aí uma observação para as pessoas que, porventura, pensem nessa possibilidade de invasão, que não faça, né? Porque sim. A ação articulada do governo vai impedir isso aí. Exatamente, sem contar que você está no risco, porque se as famílias estão saindo de lá porque estão no risco, você vai invadir um imóvel que está condenado, mas está essa com lógica problema. Não funciona muito bem para a questão de invasão, porque sim. A invasão ocorre em situações diferenciadas, em áreas de encosta, não é? Em áreas que são críticas também, sobretudo no período do inverno. Sim. Mas aí a gente está trabalhando isso com o pessoal da segurança pública para não ter tantos problemas. Pois bem, sobre o sentimento de trabalhar numa situação dessa, de emergência, do ponto de vista humanista, o que dizer? Olha, é bem complicado, né? Porque a gente lida com várias situações no dia a dia. E você não está acostumado a trabalhar com esse caso especificamente. Você vê famílias que construíram a sua vida naquele local, tendo que abandonar tudo, da noite para o dia,
sem saber o que fazer, sem saber se vai poder retornar para suas casas. Então, fica aquele sentimento assim, poxa, eu poderia ajudar mais, mas como eu posso ajudar mais, né? É complicado para a gente que também está na frente. A gente, apesar da gente ser mais duro, mas a gente sente a perda de todos eles. A gente está bem envolvido com os moradores. Pois é, cria-se um vínculo, né? Sim. Não há como não acontecer isso. Não tem como não acontecer. Então, assim, a gente já trata muitos moradores pelo nome, pergunta como tá, se já saiu de casa, e eles ligam pra gente à noite, toda hora. Então, assim, a gente já tem um vínculo com os moradores. Muitos deles a gente já tem um vínculo muito grande. O auxílio aluguel, ele está garantido para sair ainda em fevereiro, ainda no mês de fevereiro? Ajuda humanitária aos próximos lotes. Próximos lotes. Sim, nos próximos dias ele deve estar saindo. A gente já fez o encaminhamento, então o segundo e terceiro lote ele deve estar saindo nos próximos dias. Porque a ansiedade é grande das pessoas, Sim. né? Porque muita gente que está lá prefere ficar aí à casa de parentes, às vezes não tem a condição, às vezes tem, mas fica temeroso de deixar o imóvel fechado, que fica vulnerável a assalto, a todo tipo de adversidade. Né? Uhum. A gente está trabalhando para tentar tirar todo mundo o quanto antes. E assim, muitos não saem justamente porque não tem ou para onde ir, ou não quer ir para casa de parente, não tem condição de alugar um imóvel. Então está lá esperando que a ajuda saia para que eles possam sair também. E isso tem dificultado um pouquinho a retirada emergencial dessas famílias. Então a gente conta com que saia o quanto antes esse aluguel para que a gente possa retirá-los. Agora, também há outras situações, imagino, pessoas, por exemplo, que saíram antes de fazer a vistoria no imóvel. Há casos dessa natureza? Sim, tem muita gente que não se encontra na área vermelha, que é a área que é para sair, né, emergencialmente, que já saíram. A gente está tendo uma invasão muito grande. Temerosas de algo acontecer. Exatamente. Elas não vão pagar para ver, não é? Isso, não vão pagar para ver. Então, elas estão saindo. Estão saindo sem a gente ter o conhecimento, sem a gente ter a vistoria, muitos Como casos. Como fica essa situação? Eles Por exemplo, podem... do ponto de vista do auxílio aluguel, como fica? Porque assim, ela pode requisitar, a família pode ainda requisitar, digamos, essas famílias, cada caso é um caso, né? Mas essas famílias, por exemplo, saem de lá apavoradas com a possibilidade de acontecer um acidente, não é? E daí vai para a casa de parentes. Ela não está, ela está na casa de parentes e ela quer ir para um canto dela. E ela pode solicitar ainda... Ela estando na área vermelha... Ela estando lá na área vermelha, independente dela estar lá ou ela já ter saído, importante, sabe? Ela vai receber ajuda humanitária. Ela só se antecipou à saída. Quem está na amarela e na laranja precisa da vistoria. A gente precisa diagnosticar realmente o risco do imóvel, porque não foi solicitado ainda a retirada emergencial deles. Entendeu? A verba veio para tirar das 490 famílias que estão na área vermelha. Então, emergencialmente, a gente tira elas. Quem já saiu da área amarela e laranja vai ter que aguardar. Né? Por enquanto, a gente não pode fazer cadastro dessas áreas, a não ser que a gente, porventura, veja que a situação é muito crítica. Mas que a família não possa ficar. Que já estiveram cadastrando essas famílias das áreas laranja, amarela, essas pessoas, elas estão habilitadas a receber ou têm de receber um sinal de que foi aprovado pelos técnicos? Essas pessoas ainda não foram cadastradas, né? A preocupação da gente é com o pessoal da área vermelha. Então, a gente está fazendo a área vermelha, principalmente. Existiu já um caso em que um prédio, a gente precisou, ele está na área laranja, mas a gente precisou pedir a evacuação dele, porque ele ficou em frente a um problema. Agora, nas chuvas, ali perto da Menino Jesus de Praga, abriu uma cratera numa rua. Imensa. E a saída das famílias era para essa rua. Então, foi solicitado pela CPRM que esses dois blocos fossem feitos a evacuação. Então, nesse caso, mesmo ela não estando na área vermelha... Diretamente na área vermelha. Ela teve que sair. Por recomendação da CPRM. Então, nesses casos, a gente está fazendo cadastro de pessoas que não sejam da área vermelha. Mas o fato de fazer o cadastro é a garantia da liberação? Sim, só faz o cadastro quem for receber ajuda humanitária.
Então, só está sendo cadastrado quem vai receber ajuda humanitária. E a identificação dessas famílias para fazer o cadastro já antecede ao próprio cadastro, evidentemente. Isso. É porque os técnicos da Defesa Civil entendem que aquela área já foi diagnosticado que é a área de risco. Isso, exatamente. Foi diagnosticado anteriormente e por isso a gente envia os cadastradores, né, os agentes da Defesa Civil. Eles fazem em loco, então não tem risco de dizer assim, alguém de outro local foi fazer. Eu ia entrar nessa seara, mas é impossível porque eles vão lá, observam. A gente vai em loco, então vamos supor que o Divaldo Suruagi, bloco 7, é o bloco que a gente vai fazer a evacuação. Esse daí está evacuado desde fevereiro do ano passado. Então a gente vai lá em loco e faz o cadastro de todo o prédio. Vamos supor que o Jardim Acácia 8A, ele esteja na área vermelha e tenha sido condenado. Então a gente vai lá no bloco e faz o cadastro deles, para não ter nenhum problema. Pois bem, nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a Joana Borba, que é coordenadora de monitoramento e avaliação social da Defesa Civil de Maceió. E o nosso assunto não poderia ser outro senão as circunstâncias em que as comunidades, os moradores do Pinheiro vivem hoje, os que lá ainda estão, porque várias famílias já foram evacuadas, né, das áreas por representar risco de toda a ordem quando se identificaram lá fissuras e também afundamento do solo, não só nas vias públicas, como também nos interiores das unidades habitacionais. Portanto, eu pergunto, no dia 16, volta essa questão no dia 16 de fevereiro, que haverá esse simulado para o plano de contingência, né, na área, qual é a modalidade que vocês vão utilizar nesse trabalho? A comunidade já está avisada, né? Isso, já foi informado sobre esse simulado do dia 16. Quem comanda é a Defesa Civil Estadual. Então, assim, eles é quem estão fazendo todo o trato, eles quem estão conversando com os órgãos envolvidos para que todos estejam prontos para atuar no dia 16. É importante destacar que, apesar das competências serem bem demarcadas, né, tanto no âmbito do município, do Estado e a Defesa Civil Nacional, há digamos assim, um entendimento dessas equipes no trabalho conjunto, não é? Isso, até porque tem que haver esse entendimento para facilitar e fluir melhor os trabalhos, né? Então... Que exemplos você daria, digamos, de ações que são planejadas e que, de repente, a ajuda de uma outra equipe que faça parte de uma esfera diferenciada contribua nesse trabalho conjunto? Por exemplo, o pessoal da CPRM, que é do governo federal, está trabalhando conosco, então, assim, está bem entrosado conosco. As equipes, elas antes de ir a campo, elas vão na Defesa Civil, conhecem todos que vão trabalhar com eles para poder trabalhar. Tiveram técnicos que vieram anteriormente, voltaram agora e, assim, todo o entrosamento com a equipe
bem perfeitinha, afinadinha, para poder tudo dar certo. A população, vocês acreditam que já está bem informada, sobretudo da área lá, sobre os riscos que foram diagnosticados e já definidos como alto, médio e baixo? Sim, as informações elas são passadas sempre. A gente tem um canal via o site da prefeitura para que essas informações sejam sempre repassadas. Todo o cronograma de trabalho, tudo que está sendo feito e executado sempre está lá. Existe uma linha de transmissão de WhatsApp que as pessoas podem entrar em contato e pedir para entrar nessa linha de transmissão, para que recebam as informações do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo lá no local. Então, assim, a gente teve uma falha inicialmente de comunicação, até por não ter o entendimento do que estava acontecendo. Algo novo para todos. Exatamente. Para a comunicação, para a defesa civil, para todo mundo. Mas hoje a gente está tentando se alinhar e ajustar essa falha inicial que a gente teve e suprindo a comunidade de informações. O importante no quesito informações é que hoje você abre a página da Defesa Civil, não só do Estado, como também do município, e vê lá e acompanha todo o trabalho que é feito pelas equipes envolvidas, né? Então, o morador e a população deve centralizar a informação por meio da página oficiais dos órgãos que estão envolvidos, porque em tempos de fake news, a gente sabe que muita informação que não é verdadeira começa a circular nas redes sociais e isso causa, digamos assim, um prejuízo enorme do ponto de vista de quem está trabalhando e, sobretudo, para a população que está ainda lá. Isso, a gente teve vários transtornos por causa de fake news que estão circulando em grupos de WhatsApp. Isso gera, assim, um desgaste muito grande, porque a gente trabalha com a comunidade, vem trabalhando há muitos meses, e aí baixa uma única informação para todo aquele trabalho de meses e por água abaixo. Então a gente está pedindo para que a população, de forma geral, se concentre sim nos meios oficiais, que seria o site da prefeitura, o site do Estado, da CPRM. Lá estão contidas todas as informações, desde lá do comecinho de fevereiro de 2018 até o que vai acontecer, está tudo lá, todas as informações. A gente está munindo esse sistema de informação, justamente para tentar evitar essas fake news. Porque qual o interesse das pessoas de veicular informação duvidosa ou que não corresponda à realidade dentro de uma tragédia que aconteceu com as pessoas, né? A gente chama até essas pessoas de terroristas. Pois é, um ato terrorista, não deixa de ser. Porque as pessoas estão muito sensíveis. Então, qualquer informação, mesmo errada, passada de forma equivocada, causa um impacto muito grande nessas famílias. Por exemplo, você poderia dar um exemplo de algo que tenha surgido, algum tipo de informação? Uma informação que está girando aí é que o Pinheiro vai afundar. Pois é. Eu não abri a entrevista com essa expressão porque eu acho muito forte, porque se algo acontecesse, houvesse o risco disso eminentemente acontecer, os técnicos que estão lá não iam segurar uma informação como essa. Exatamente. Né? E colocar todos sob esse risco. Inclusive os próprios técnicos, né, que estão trabalhando. Então, assim, é uma informação que não procede, mas é uma informação que ronda e que causa um pânico terrível. Todo mundo acha que de uma hora para outra ele vai estar em casa e o Pinheiro vai afundar. Mas aí a gente também essa fake news nasce da insegurança, porque é algo desconhecido também, não é? Sim. A causa desse problema. Até então não foi diagnosticado, né? Isso causa ainda mais preocupação, não é? Sim, com certeza. Mas a gente trata o caso do Pinheiro igual a medicina. Você vai para o médico e o médico não passa logo de começo o que você tem. Você tem isso. Não, ele vai medicar sem saber a causa. Ele vai fazer exames e se ele encontra alguma coisa, ele vai mais a fundo até realmente saber o problema que você tem para poder fazer o tratamento correto. Vai investigar. Vai investigar. É o caso lá do Pinheiro. Então, a gente está com pessoas bem competentes, técnicos especializados, são os melhores do Brasil que estão trabalhando na área. Então, assim, eles estão investigando para poder tratar o Pinheiro de forma correta. Pois bem, digamos que a instabilidade, que registrou 2,5 na escala Richter,
venha a ocorrer. Como está aparelhada e preparada a Defesa Civil para esse momento? A CPRM... Porque tudo pode acontecer. Sim, a CPRM trouxe os sismógrafos, está instalando sismógrafo, então qualquer abalo a gente vai ter conhecimento e em caso de que a gente perceba que algo mais grave vai acontecer, o simulado existe para isso, o plano de contingência existe para isso, para que a gente possa acionar os órgãos competentes e a gente possa fazer um trabalho adequado na área. Bem, todos esperam que se não for um fenômeno natural, que a responsabilidade, se for da mineração, se for por outro motivo, né, que a responsabilidade seja exigida do poder público. Esse é o sentimento de quem trabalha também? Sim. A gente está lá sempre junto das famílias, a gente se compromete com elas, né? Então, o Ministério Público está sempre em cima, dando todo o suporte às famílias, cobrando da gente. Então, qualquer coisa que for apurada, vai ser dito, vai ser falado. E a Defesa Civil está lá para isso, independente do que seja, se seja antropogênico, se seja natural, o trabalho da gente está sendo feito. Pois é, e a área de atuação da Defesa Civil hoje está centralizada ali, entre Conjunto Jardim das Acácias, ali por volta da igreja, como também na área do Conjunto Divaldo Suruagi. São as áreas mais críticas. Jardim Acácia, Divaldo Suruagi. Tem uma casa, que todo mundo conhece, a Casa Rosa, que fica lá no final da rua, eu não sei o nome da rua, mas fica próximo ao Caldinho do Vieira, lá no final já. Pois é, que já é numa área bem mais distante. Bem mais distante. Então, assim, a gente está concentrando o trabalho em torno do Pinheiro, porque a causa tem que ser descoberta. Tem que ser descoberta e vai ser descoberta e até são 6 meses. São 6 meses. O prazo final. Isso. Dado pelos próprios técnicos. Pelos próprios técnicos da CPRM. Pois bem. Algumas considerações, estamos no final da nossa entrevista. Eu só queria agradecer por todo o apoio, né, que a gente está tendo das famílias. Tem pessoas que estão bem colaborativas conosco. E queríamos agradecer o trabalho de todos os envolvidos. E nós, como cidadãos, agradecemos o trabalho da Defesa Civil. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Estamos agora com os números da Defesa Civil para qualquer eventualidade que você tenha de ligar para ser atendido. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e agradeço também a você, telespectador, que nos assiste aqui. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo programa.